Imagina só, você tá brincando de pega-pega e de repente o pegador, ele não é uma pessoa e sim uma criatura. E você sabe que se essa coisa pegar você, vai ser seu fim. Será que é possível escapar ou isso vai te perseguir pela eternidade? E já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, já aproveita pra me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. Quando eu era criança, existia um jogo no bairro que ninguém sabia exatamente de onde ele tinha surgido. Era passado de boca em boca, sempre com as mesmas regras, como se todo mundo tivesse aprendido antes mesmo de nascer. A gente chamava simplesmente de pega-pega com esconde-esconde, mas não era bem isso. Era diferente, estranho e por alguma razão ninguém jamais questionava. As regras eram simples demais e talvez fosse por isso que todo mundo brincava. Havia um pegador e os outros tinham que se esconder. Se o pegador encontrasse você, não era o fim. Você precisava correr até o poste de luz mais alto da rua e tocá-lo para se salvar. Mas se ele encostasse em você por 5 segundos, você perdia. Se ele chegasse ao poste também antes de você, você perdia. E se você conseguisse se esconder de novo, mas fosse encontrado uma segunda vez, o pegador ele ganhava pontos extras. Era só isso e ainda assim, toda vez que jogávamos, eu sentia que havia algo errado, como se aquelas regras não tivessem sido feitas por crianças e adolescentes. Era como se fosse algo mais. Naquela noite, eu me escondi dentro de uma casinha de madeira da escola. Ela era um espaço sufocante, úmido e fedia mofo, com frestas tão estreitas que só deixavam passar cortes de escuridão, exceto por um pequeno ponto que estava quebrado. Ele deixava iluminar parcialmente alguns locais. Era o lugar perfeito para se esconder. Eu encolhi as pernas, tentando me manter invisível, e quando eu percebi, Diego, um colega meu de turma, ele tinha se enfiado ali comigo. Ele sorriu nervoso, achando que estávamos em vantagem juntos. Do lado de fora, o pegador começou a contar. 1, 2, 3. A voz ela soava estranha, funda demais para um garoto da nossa idade. Eu sentia cada número reverberando como se ecoasse dentro da própria madeira. 28, 29 e 30. O silêncio que se seguiu ele foi absoluto, pesado demais, e então os passos começaram. Não eram passos rápidos e não pareciam os nossos passos correndo. Não parecia com nenhum de nós. Eles eram arrastados, irregulares, como se alguém estivesse aprendendo a usar o corpo pela primeira vez. Olhei pela fresta. O pátio ele estava vazio, mas dentro da casinha o ar ele ficou mais frio e então eu ouvi. Era um som seco, com garras deslizando pela madeira bem atrás de mim. O Diego me encarava, paralisado. Ele não era o responsável pelo som, pelo visto. Então eu a vi. Era uma mão cinzenta, fina demais para ser humana, enfiando-se pela rachadura da parede. Os dedos eram compridos, as unhas curvadas arrastavam pelo chão como lâminas procurando algo para cortar. A mão foi tateando pelo espaço e quando quase tocou minha perna, parou, como se tivesse sentido algo. Lentamente ela foi se virando para a direção de Diego. Ele não resistiu, ele empurrou a porta e saiu correndo e o grito dele explodiu no ar. Só que o que mais me assustou não foi nem o grito, foi como ele terminou. Ele não foi diminuindo a distância, ele não se perdeu no vento. Ele simplesmente foi um grito que se cortou no meio, como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Corri atrás dele, mas quando cheguei ao poste, ele não estava lá. Não havia pegadas, não havia sombra, não havia nada. Diego desapareceu naquele momento. Ali onde ele estava não tinha onde se esconder, não teria dado tempo. Pra onde ele teria ido? Tentei correr atrás, talvez até o poste, mas ele não estava lá. Também não tinha nada de pegada, não tinha sombra, não tinha nada. Ninguém mais o viu. E eu também nunca mais joguei esse jogo, só que o jogo ele não acabou porque de alguma forma ele sempre me encontrava. De tempos em tempos eu via crianças correndo na rua, rindo e repetindo aquelas mesmas regras como se tivessem sido sussurradas no ouvido delas. Algumas voltavam pra casa e eu... Bem, é isso. E eu sempre via aquela mão. Às vezes pelas janelas, às vezes embaixo de portas, às vezes no reflexo de um vidro. Sempre esperando e procurando. Cresci com isso e eu carreguei o peso desse segredo como quem carrega uma doença. Só que o que me atormentava não era só a lembrança, era a certeza de que o jogo ele ainda não tinha acabado. Que na verdade ele ainda ia começar. Agora eu sou adulto, sou pai e a minha filha, Clara, ela tem 6 anos. Hoje ela apareceu no quintal com aquele sorriso puro e tão inocente que me destruiu por dentro quando eu ouvi as palavras de... Pai, vamos brincar de pega-pega com esconde-esconde? O meu corpo inteiro travou e eu disse não. Pedi pra que a gente pudesse brincar de qualquer outra coisa que não fosse isso. Mas então ela balançou a cabeça, bem decidida. Não, papai, a moça de unhas compridas disse que essa é a brincadeira. Que moça, Clara? Ela apontou como se fosse óbvio. A que fica ali, perto da casinha. Olhei pro canto do quintal. A casinha velha que eu havia construído para minha filha alguns anos antes. Ela estava vazia, ou parecia estar, não é? Nesse momento eu soube que não. Eu tentei sorrir, eu engoli em seco e eu fiz o único acordo possível, que era... Tudo bem se ela estivesse do meu lado. Dentro de mim eu sabia que essa era a única forma. Se eu não fosse, algo pior poderia acontecer. Clara concordou. Prometeu não sair do meu lado em hipótese alguma. Até pareceu feliz com isso. Ela fechou os olhos e começou a contar. 1, 2,
3. A vozinha dela deveria ser leve, mas ela soava mais pesada. Cada número parecia uma batida de sino. As minhas pernas me traíram e quando eu percebi, eu tava dentro da casinha. Eu tava respirando um ar que parecia com a casinha de brinquedo da minha escola, como se eu nunca tivesse saído de lá. Os meus olhos, eles não saíam da minha filha. Eu tinha contado a ela que me esconderia ali. O chão rangeu e não era o peso de Clara. Era mais pesado, mais irregular. O som das unhas voltou. Ele se arrastou pela parede. Desejei não ter contado pra Clara que eu me esconderia por ali. A porta se abriu devagar. Achei você, Clara riu, puxando a minha mão. Atrás dela, recuando pra escuridão, eu vi dedos compridos demais desaparecerem. Nós corremos pro quintal, mas não eram só os nossos passos que ecoavam. Algo vinha atrás, rápido demais, pesado demais. Eu não precisava olhar pra saber que as unhas estavam a poucos centímetros de alcançar as minhas costas. Ainda assim, eu olhei e isso quase me fez parar. Então eu vi. Um poste de ferro se ergueu no meio do quintal. Ele nunca esteve ali, mas agora ele parece ter sido sempre uma parte da minha casa. Como? Clara tocou primeiro, comemorando como se fosse só uma brincadeira e dizendo: ganhei, papai, eu ganhei! Eu toquei logo depois, o meu coração ele quase explodiu de dentro do peito. O quintal tava vazio, mas a casinha ela ainda rangia. Era como se tivesse algo me esperando ali dentro. A coisa atrás de nós pareceu sumir, só que eu não senti alívio. Quando eu olhei pra Clara, ela ainda sorria. O semblante dela estava diferente, ela estava diferente, o sorriso estava errado, vazio. Era como se ela tivesse esperado por isso, é como se aquilo não fosse mais a minha filha. Ela me segurou pela mão e disse com uma voz doce: viu, papai, eu ganhei de novo. Agora você tem que ficar comigo pra sempre. O ferro do poste começou a queimar. Eu tentei soltar, mas eu não consegui. Era como se a minha mão estivesse grudada nele e nesse instante eu percebi algo. Clara não estava ofegante. Não suava. O peito dela não subia nem descia. Era como se ela nunca tivesse corrido. Então eu tomei coragem de olhar para suas mãos. A lembrança, ela veio como uma lâmina na minha mente. A Clara, ela nunca nasceu. Clara nunca existiu fora deste jogo. A coisa que eu tava protegendo, a filha que eu achava que amava, era só uma isca pra me trazer de volta aqui. Pra me manter correndo em círculos, achando que eu tinha algo pra salvar. E agora eu sei que esse jogo não vai acabar. Eu não tenho certeza, mas Clara continua sorrindo. Ela tá sorrindo pra sempre agora. Sempre espera que eu corra de novo, com as suas unhas afiadas, parecendo garras prestes a me pegar. Imagina estar passeando pela rua da sua casa quando uma senhora pergunta a respeito do seu filho, só que na verdade você não tem nenhum filho, mas ela jura que sim. E mais do que isso, esse filho que você na verdade não tem, aparece na sua casa logo depois como se nada tivesse acontecido. Tudo na sua casa muda, como se você já tivesse esse filho há 9 anos. E até mesmo a sua mãe se lembra dele. Só que tem um porém, você não tem filho, e você nunca foi casado com a sua ex-mulher. E já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, já aproveita pra me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. Os meus vizinhos dizem que conhecem o meu filho há anos. Eu nunca tive filhos. Quantos anos ele deve ter agora? 8, 9? Perguntou a minha vizinha. Eu fiquei olhando pra ela sem entender exatamente o que ela estava querendo dizer e ela pareceu perceber a confusão no meu rosto. O seu garotinho, eu vi ele andando de bicicleta mais cedo. A senhora Babage, ela já era um pouco idosa, mas eu nunca havia notado sinais de demência até agora. Eu não fazia ideia do que responder, ela me encarava com a cabeça inclinada, como se eu tivesse esquecido da nossa conversa e eu abri a boca sem jeito. Ah, claro, meu garotinho. Ela se animou. Eu não queria fazer com que ela tivesse um surto. Ele deve estar na 4ª série, não é? Eu concordei e ela disse que ele era adorável. Foi um momento estranho e até um pouco triste, e eu fiquei pensando se o marido dela também já tinha percebido esses lapsos que ela tinha de comportamento. Eu esperava que fosse apenas um deslize passageiro e não um sinal claro de Alzheimer, e eu peguei o restante das compras no carro e eu entrei em casa. Depois de um longo dia dando aulas, tudo que eu queria era sentar, relaxar e assistir algo bem leve na TV. Mas assim que eu tirei o primeiro sapato, eu senti o cheiro. Era de algo queimado no fogão. Algo queimado e com muito queijo. Mas o quê? Eu corri até a cozinha e eu quase caí. Parte porque eu ainda tava com um sapato só, mas parte porque tinha um garotinho, uma gricela, fritando um macarrão com queijo. Eu soltei um meio grito. Rapidamente eu me recompus. Agora eu era o mesmo adulto assertivo que dava aulas na faculdade. O quê? Com licença, quem é você? O que você tá fazendo aqui? O cabelo loiro e fino do garoto balançou quando ele se virou pra mim. Igualmente surpreso. Papai, como assim? Eu tô aqui, olha, eu tô aqui. Era uma criança assustada e confusa e havia algo de estranho no sotaque dele. Quer um pouco de macarrão, papai? Come, vai. Aquilo era um sotaque russo. Eu demorei um segundo pra perceber que ele usava uma camiseta larga igual as minhas. Ele tava usando as minhas roupas? Eu levantei as minhas mãos, como eu costumo fazer em aula, aquele meu gesto padrão de todo mundo se acalma, e aí eu pigarriei. Me desculpe, eu não sei nem quem é você, eu não sei o que tá fazendo aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Os olhos do garoto se arregalaram, assustados com o meu tom. Ele mexeu a comida com uma colher de pau. É macarrão, papai, o seu favorito, com chili e queijo, não se lembra? O nome dele era Dimitri e ele dizia ser o meu filho. Aparentemente, em algum momento existia uma mãe, mas ele não se lembrava muito dela, só se lembrava de mim. Você sempre foi meu papai, a minha vida toda, papai.
papai, toda a minha vida. E eu tentei conversar com ele por várias vezes. Conversas sérias, eu tentei explicar que aquilo era impossível, só que todos terminavam com ele me abraçando, chorando e implorando para que eu me lembrasse dele. A confusão só piorou quando a minha mãe me ligou. Como está o meu netinho? Ela perguntou. E eu congelei. A conversa ela foi ficando estranha e tensa até que eu resolvi esclarecer tudo. Mãe, do que você tá falando? Eu não tenho filho, eu nunca tive. A minha mãe, ela deu um pequeno suspiro e depois riu e me repreendeu, dizendo que eu não deveria brincar com esse tipo de coisa. Porque, é claro, eu sempre tive um filho. Um garotinho esperto, e ele vai fazer 9 anos este final de semana, e eu desliguei na cara dela mesmo. Eu fiquei paralisada na cozinha, olhando para aquela criança pálida e ansiosa de sotaque eslavo. Nos 10 minutos seguintes, tudo que eu consegui fazer foi perguntar onde estavam os pais dele, e ele apenas se encolhia. Parecia um pouco assustado, como qualquer criança faria, mas ele respondia assim: como você pode esquecer de mim, papai? Eu percebi que insistir não adiantaria nada, então eu resolvi entrar no jogo. Eu preparei um café forte e disse pra Dimitri que a minha cabeça deveria estar embaralhada de tanto trabalhar. Pedi desculpas por não me lembrar de nada e ele se iluminou na hora. Tá bem, papai, tudo bem, e você sempre trabalha tanto, deve estar cansado e confuso. Eu te entendo, eu te perdoo. A tensão diminuiu e Dimitri terminou o macarrão. Ele me ofereceu, mas eu recusei educadamente e observei enquanto ele comia. Ele me observava de volta enquanto mastigava. Então você tá bem agora? Não tá mais bravo? Aquele sotaque estranho me dava arrepios. Não, eu só tô um pouco confuso, eu respondi. Os olhos dele brilharam, cheio de expectativas, e ele perguntou se agora nós poderíamos ser normais. Um arrepio me percorreu naquele momento porque eu não soube o que dizer, só que por algum motivo eu só queria... eu não queria responder, na verdade. Eu poderia dizer que sim, poderíamos ser normais, só que aquilo não era normal, era longe disso, e aquela criança não era meu filho. Ele começou a brincar com a comida, trêmulo, ele parecia aflito, e eu falei que vai ficar tudo bem. Falei que ia ficar tudo bem, que ele não precisava se preocupar com nada, que ele podia comer o macarrão em paz. Mas foi aí que eu percebi que Dimitri tinha o próprio quarto na minha casa. O meu escritório, ele tinha sido substituído por um cômodo de paredes de argila, de cortinhas de linho, brinquedos de madeira, uma cama. O cheiro de pão e terra pairava no ar e eu observei ele brincar com blocos e peões por meia hora. Aí ele começou a bocejar e disse que queria dormir, mas pra onde tinha ido o meu escritório? E foi a coisa mais estranha do mundo, colocá-lo pra dormir. Ele não quis trocar de roupa, ele só pulou na cama de palha e pediu pra segurar sua mão. Os dedos de Dimitri eram frios e úmidos. Segurei eles e pareceu bizarro, mas pareceu reconfortá-lo. Ele relaxou e ficou quieto e não pediu canção de Ninari nem história. Ele só queria segurar minha mão por um minuto. Obrigado, papai. Eu tô tão feliz que você tá aqui. Eu tô tão feliz que você é meu papai, papai. Boa noite, papai. Eu saí de fininho e observei pela fresta da porta. Por volta das 9h30, eu ouvi roncos leves de uma criança. Dimitri havia adormecido. Com cautela, eu liguei pra minha colega de trabalho, a Patty. Ela reagiu da mesma forma que a minha mãe, dizendo que é claro que eu tinha um filho. Do meu casamento com Svetlana. Meu casamento com quem? Eu perguntei. Com a Svetlana. Você a conheceu em Moscou enquanto estava em turnê pela Europa. De fato, eu havia dado palestras no Reino Unido, Alemanha e Rússia 15 anos atrás, eu acho, com uma bolsa de pesquisa. Só que eu só fiquei 3 dias em Moscou. Eu nunca conheci alguém chamado Svetlana na minha vida. Não seja esquisito, Harlan. A convicção dela me deixou gelado. Vocês ficaram juntos por muitos anos. Ficamos? Quantos anos? Foi então que ela perdeu a paciência. Olha, eu sei que seu divórcio foi difícil, mas não precisa fingir que a sua ex-esposa não existe. Falei que eu não tava fingindo e que eu tava sendo sério, mas eu não me lembrava dela e Patty me mandou dormir. Então ela disse que me veria amanhã no aniversário. Perguntei qual aniversário e ela me disse que era aniversário do meu filho amanhã. Tá legal, nessa noite eu não dormi. Eu passei horas e horas revirando arquivos e gavetas pela casa, encontrei faturas de cartão de crédito com compras de material escolar, encontrei roupas infantis, supermercados caros e fotos de Dimitri penduradas pelas paredes em diferentes idades. Era como se tudo tivesse sido moldado a essa nova realidade e quanto mais eu procurava provas de que não era real, mais evidências apareciam mostrando o contrário. Foi Dimitri que me acordou no sofá da sala dizendo que o tio Boris tinha chegado. Tio Boris? Eu espiei pela janela e vi um homem enorme, loiro, sorrindo pra mim. Atrás dele, um grupo de parentes falando russo entre si. Olá, Harlan! Gritou o homem através do vidro. Viemos para o aniversário. Todos pareciam animados, acenando para eu abrir a porta, vestiam túnicas e calças justas, roupas tradicionais de aniversário, talvez. Eu fiquei totalmente sem reação e apenas assenti e me afastei. Dimitri veio puxando meu braço. Vamos, papai, temos que deixar que eles entrem. Eu não conheço nenhum deles, Dimitri. Conhece sim, papai, é o tio Boris. Ele falava como se fosse óbvio e eu afastei a minha mão. Fingir ser o pai de um garoto por uma noite era uma coisa, mas deixar um grupo de estranhos entrar na minha casa era outra e Dimitri fez bico. Briguei com ele e tentei impedir que ele chegasse até a porta, só que ele foi me arrastando até a sala. Todos viram aquela ceninha que ele estava fazendo. Enquanto eu tentava levá-lo para o andar de cima, a porta se abriu e passos pesados ecoaram. Eu soltei o meu filho e vi 3 homens, grandes e loiros, entrarem com uma expressão sombria e Dimitri se escondeu atrás
atrás deles. Está tudo bem? Boris perguntou, me encarando, e eu disse que sim, que eu estava confuso. Confuso? Por que estava levando o Dmitri embora? O garoto ele foi puxando o braço do tio e sussurrou algo no ouvido dele. A expressão de Boris se fechou. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, uma mulher esguia empurrou todos de lado, e eu soube que ela era Svetlana. Ela vestia um tecido marrom como um manto, e a pele dela era tão pálida que eu conseguia ver até os seus tendões. Parecia uma forma extrema de albinismo. Harleão, ela disse, pronunciando meu nome em 3 sílabas. Eu nunca senti tanto medo instintivo de alguém. Era como se ela tivesse tentado, sei lá, partir os recantos mais escuros da minha memória. Eu lembrei de flashes dela segurando minha cintura em Moscou, perto da Praça Vermelha, sussurrando cânticos nas sombras da Catedral de São Brasílio. Svetlana segurou o ombro de Dmitri e me encarou. Diga a ele que tudo vai ser normal. Diga que vai ser normal. Não, isso não estava acontecendo, isso não podia ser real. Descalço e ainda com a roupa do dia anterior, eu corri pelos fundos da casa até o carro. Antes que a minha nova família entendesse o que estava acontecendo, eu entrei no meu carro e pisei fundo. Enquanto eu me afastava, eu olhei pelo retrovisor e juro que não parecia mais a minha casa. Parecia uma cabana com um teto de palha. De volta à universidade, eu me tranquei no escritório, cancelei todas as palestras da semana dizendo que eu precisava de alguns dias pessoais. Ninguém do meu departamento sabia que eu tinha um filho. Nada no meu escritório indicava uma família russa. Quando eu perguntei a Patty sobre a ligação do dia anterior, ela perguntou que ligação era essa e a minha mãe disse exatamente a mesma coisa. Com enorme apreensão, eu voltei pra casa no dia seguinte e assim que eu entrei, eu percebi que tudo tinha voltado ao normal. Nada de fotos do Dmitri nas paredes, nada de álbuns assustadores e aquele quarto de argila tinha voltado a ser o meu escritório. Até hoje eu não tenho a menor ideia do que realmente aconteceu naquele final de semana de setembro. Só que depois de algumas pesquisas, eu comecei a pensar que talvez eu realmente tenha encontrado algo em Moscou alguns anos atrás. Uma maldição antiga, um espírito perdido, ou uma Chernaya Verdana. É uma espécie de bruxa disfarçada de mulher comum. Embora nada de maligno tenha voltado a acontecer desde então, de vez em quando eu ainda converso com a senhora Babbage, e ela parece se lembrar do meu filho muito bem. Que garotinho adorável, vive assinando pra mim. Você sabia que ele me ofereceu comida uma vez? Acho que era macarrão com queijo. Nunca subi numa floresta. Dia 244, traduzindo essas histórias de terror que são boas demais pra só ficar no TikTok gringo. Já sabe aqui que o Appalachian tem diversas regras. Uma delas é exatamente essa: nunca assoviar dentro da floresta. Começa contando que quando ele era criança, no verão, vários primos dele que moravam na Califórnia vinham visitar a cidade dele. Tinham várias coisas pra se fazer durante o verão. Tinham diversos acampamentos, lagos daquela área, ficavam cheios de criança com atividades recreacionais que ele e os primos adoravam fugir daquelas atividades que estavam sendo sim supervisionadas e ir procurar coisas pra fazer, coisas essas que nem sempre eram legais ou permitidas, como invadir lugares abandonados, procurar por lendas locais, desafiar as regras que eles conheciam desde pequenos. Conta que principalmente os primos dele que vieram de fora sempre se questionavam se as regras eram realmente por um motivo real ou não. Um dos dias desse acampamento, ele e os primos acabaram fugindo para dentro de uma das florestas locais. O primo mais velho começou a perguntar o que aconteceria se eu assoviasse aqui dentro, o que aconteceria se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. E ele, ao mesmo tempo que queria seguir a regra e obedecer o que ele sempre aprendeu, não queria parecer chato na frente do primo mais velho. Tudo que ele respondia era eu não sei, eu não sei. O que obviamente levou aquele primo a assoviar. No meio da floresta vazia. De início, nada aconteceu. Só que daí tudo ficou em silêncio. Literalmente, a floresta inteira se calou. Não tinha mais barulho de vento, não tinha mais barulho de folhas, não tinha mais barulho de movimento nenhum. Na hora, ele soube que alguma coisa tinha dado errado. Ele olhou pros primos e disse, vamos embora daqui. O mais velho falou, por quê? Por que a gente tem que ir embora? Não aconteceu nada. Ele falou, vamos embora daqui. Relutante, eles começaram a voltar para o acampamento, ainda devagar e sem querer correr, quando o menino só escuta de novo, de longe. Ele olha para trás, olha pro primo mais velho e fala, foi você que fez isso? Só que ele tá pálido. E ele diz, não. E a famosa regra do Appalachian, quanto mais perto o assovio soar, significa que a criatura ainda tá longe. Quanto mais longe eles soarem, o mais perto de você ele tá chegando. Cada vez que eles continuavam saindo da floresta, eles continuavam ouvindo mais e mais assovios. E cada vez um pouco mais longe, ecoando um pouco mais pela floresta completamente silenciosa. Mas eles não podiam correr. Uma das outras regras da Appalachian é essa: você nunca corre. Se você tá ouvindo, não, você não tá ouvindo. Se você tá vendo, não, você não tá vendo. E ele continuou andando pra fora, só falando pros primos. Ignora, não corre. Ignora, não corre. Ignora, não corre. Enquanto aquele assovio continuava ecoando pelas árvores, mais longe
e mais longe e mais longe. Indo os passos deles, eles começaram a escutar folhas quebrando um pouco atrás de onde eles estavam, como se alguma coisa tivesse vindo atrás deles enquanto eles saíam. O assovio soou mais uma última vez, longe demais. Eles conseguiam ver o acampamento logo à frente. Ele diz que eles correram, quebrando mais aquela regra, mas finalmente chegando no lugar onde tinham mais gente, mais instrutores, e eles se sentiram seguros. Ele olhou para trás, para a floresta, e o que ele conseguia sentir, além do desespero e medo, era que tinha alguma coisa ali, atrás das árvores, ainda observando eles, como se pensasse que ele não tinha pegado eles hoje, mas que algum dia, se ele assoviasse de novo, ele ainda podia pegar. Você tá sozinho em casa numa sexta-feira. Os seus pais estão trabalhando e você decide que vai aproveitar da forma com que você sempre faz. Até porque você fica sozinho em casa todos os dias depois da hora do almoço. O que poderia ser diferente dessa vez? Já lembrando que se você é do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, já aproveita pra me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. Eu tinha apenas 14 anos e os meus pais trabalhavam demais. A minha rotina, ela parecia previsível. Ir para a escola, almoçar com eles e depois ficar sozinha, na casa vazia, das 2 da tarde até as 10 da noite. O silêncio, ele era meu companheiro e eu até que gostava, até o dia em que tudo mudou. Era uma sexta-feira comum. Eu fui à escola, almocei com os meus pais e ao chegar em casa, larguei minha mochila na cama. O relógio, ele marcava um pouco mais de 2 horas da tarde. O ambiente estava quieto demais, apenas o som ocasional do vento batendo nas janelas. Comecei a adiantar algumas tarefas escolares, mas ainda assim algo simplesmente não parecia certo. De repente, como um sussurro vindo de dentro da minha cabeça, comecei a me perguntar se eu tinha fechado a porta quando eu entrei. Eu tinha certeza absoluta que sim, mas de repente eu já tinha quase certeza. Esse pensamento, ele foi voltando a ecoar, cada vez mais forte, até que o desconforto, ele se tornou algo insuportável. Foi nesse momento em que eu levantei e caminhei até a sala. Os meus passos lentos ressoavam alto no silêncio absoluto. Quando eu virei na direção da porta, o meu coração parou por um segundo. Ela estava escancarada, como se estivesse me convidando a sair, ou como se algo tivesse entrado. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Eu esqueci, alguém abriu, alguém entrou. Isso era tudo que eu pensava enquanto eu sentia minha respiração acelerar. A casa, ela continuava silenciosa demais e não havia som de passos, não havia vozes. Mesmo assim, eu decidi que ia verificar todos os cômodos. Eu andei com cuidado, espiando cada canto. Meu coração, ele batia forte, como se fosse explodir. Ninguém. Um alívio frágil se instalou. Eu respirei fundo e eu voltei ao meu quarto. Deitei na cama e peguei o meu celular, tentando me distrair. Só que antes que eu pudesse relaxar, eu ouvi 3 batidas fracas na porta de entrada. O meu peito, ele se apertou. Aquele som parecia calculado. Era como se alguém quisesse ter certeza de que eu escutaria. Comecei a me perguntar se eu tinha imaginado isso e tentei me convencer que sim. O silêncio, ele era pesado, quase como se ele me observasse. Tremendo, me levantei novamente e fui até a porta, mas não havia nada. Era o mesmo silêncio opressivo. Caminhei pela casa outra vez, agora as minhas mãos estavam trêmulas. Nada, nenhum sinal de ninguém. Só havia eu e o silêncio. Voltei para o meu quarto, atravessando o longo corredor. Ele parecia mais escuro do que o normal. Cheguei à porta, coloquei a mão na maçaneta e, de repente, um desconforto paralisante. A mesma sensação de quando vi a porta aberta, mas agora estava mais forte. Era como se algo me encarasse. Eu virei lentamente o rosto para o final do corredor e ali estava. Era uma silhueta esguia. Vestia um vestido preto e longo e ele parecia flutuar. A pele, ela era pálida como cera e os olhos arregalados. Eles estavam congelados em uma expressão de puro espanto. Em um movimento extremamente rápido, praticamente sobrenatural, a figura, ela desapareceu atrás da parede. Mas eu ainda era capaz de ver o tecido do vestido se esvoaçando, como uma sombra que se desfaz. O terror, ele me consumiu. Eu corri para dentro do quarto e tranquei a porta com as mãos trêmulas. Naquela hora, eu liguei imediatamente para minha mãe, minha voz embargada. "Tem alguém aqui." Ela respondeu, tentando manter a calma. "Se esconde que eu já estou indo." Eu desliguei, então, o som. Batidas pesadas na porta do meu quarto. Não havia dúvida de que algo tentava entrar. O medo me fez agir. Corri até o guarda-roupas e me escondi lá dentro, fechando a porta cuidadosamente, tentando não emitir nenhum som. Lá dentro, o ar, ele estava pesado e quente, o cheiro de madeira envelhecida e poeira. O meu peito subia e descia enquanto eu lutava contra o pânico. De repente, a maçaneta do meu quarto girou. Eu ouvi a porta se abrindo lentamente, depois nada. Um silêncio absoluto e sufocante invadiu o quarto e meu próprio corpo. Eu sabia, não podia fazer barulho algum. Era o jogo do silêncio. A regra não era dita, mas era
Clara. Se fizer barulho, ela te acha. Alguns minutos se passaram lentamente, se parecendo horas. O suor ele escorria pelo meu rosto, então uma vontade incontrolável de espirrar. Talvez fosse o pó, ou o medo, ou os dois. Eu tentei segurar, tampei a boca e o nariz, mas não deu. Eu espirrei. Foi baixinho e abafado, mas foi o suficiente. No mesmo instante, eu ouvi uma respiração ofegante, seguida de algo que parecia uma risada contida. O som de alguém que queria rir, mas não pode. E estava logo acima de mim. Levantei os olhos, quase sem querer acreditar. Ali, pendurada no teto do guarda-roupa, estava ela. A criatura, ela me fitava com aqueles olhos imóveis, a boca entreaberta, como se estivesse prestes a se lançar até mim. O terror foi tanto que eu mal senti as minhas pernas, mas ainda assim eu empurrei a porta do guarda-roupas com a força que eu tinha, e eu corri como nunca corri na vida. Atravessei o corredor até a sala. Quando eu cheguei, minha mãe estava ali, e haviam 2 policiais com ela. Entre soluços, eu contei o que havia acontecido, o que tinha no meu quarto, e eles procuraram, claro. Só que eles não encontraram nada. A minha mãe ficou furiosa. Achou que eu tinha inventado tudo, que queria chamar atenção. Falou que eu passei vergonha, que nunca mais fizesse aquilo e eu me senti mal, porque eu sabia o que eu vi. Desde aquele dia, todas as noites, quando a casa fica em silêncio, eu sei que ela está lá, no meu guarda-roupas, me esperando. E eu continuo jogando o jogo do silêncio. O que você faria se você encontrasse o seu próprio doppelganger parado bem na sua frente? Pra quem não sabe, doppelganger é uma espécie de cópia maligna sua. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre ele, eu vou deixar ele fixado aqui na legenda. Mas basicamente, dizem que se você encontra o seu próprio doppelganger, você não vai sobreviver pra contar a história, que ele é um decreto de desvida. Só que eu encontrei o meu não uma, mas 2 vezes, uma quando eu tinha 8 e outra quando eu tinha 16, e este é mais um relato sobrenatural meu. E já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, já aproveita pra me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. A primeira vez que eu vi, eu tinha cerca de 8 anos. Eu tinha acabado de me mudar pra morar com a minha avó, e isso começou logo na primeira semana, só que assim, todas as noites eu acordava de um pesadelo. Só que quando eu acordava, eu olhava pra janela do meu quarto e tinha uma menina idêntica a mim. E o meu cabelo, ele é obviamente escuro, natural, e ele tava bem escuro na época, curtinho, e eu usava uma chiquinha de cada lado, um rabicozinho de cada lado. E essa menina, ela era igual a mim, tinha o mesmo rosto, ela usava o mesmo rabicó, só que ela ficava na janela, só que do lado de fora. É engraçado porque tinha grade e dava pra eu ver disso aqui pra cima, até a boca ainda dava pra ver, o queixo não direito. E ela com um sorriso, me encarando comigo na minha cama, e ela do lado de fora, só que pra dentro da grade, sabe? Era eu, só que não era eu. Isso me dava um arrepio, dava um medo, que eu gritava pela minha avó, pelo meu avô, pra eles irem ficar comigo, só que ninguém acreditava em mim. Até que um dia eu pensei, hoje eu não vou dormir, eu vou ficar acordada, eu vou ver o momento em que ela aparece e eu vou enfrentar. Nesse dia, tinha um parente em casa. Eu vi que deu o horário, mais ou menos, que ela costumava aparecer. Eu levantei, eu fui até a janela e não tinha nada, só que eu ouvi um grito vindo lá da cozinha. Ele tava gritando o meu nome, falando que susto, Yasmin, não sei o quê. E eu fui correndo ver, porque assim, como assim que susto, Yasmin, se eu tô no quarto? Eu fui até lá e eu tava ali, só que não era eu. Quando você abre a porta desse apartamento, você vai direto pra escada. Não tem nenhuma porta que separe a escada, você consegue ver a escada direto. E esse meu parente, ele tinha ido levar o lixo, que ficava ali na escada, e a menina tava ali como se tivesse ido dar um susto nele, pregar uma peça. Então imagina a cena, a menina endiabrada ali, perto da escada, esse parente, a menina me encarando, eu encarando a menina, o meu parente encarando ela, encarando eu. Eu tava com a sensação de que a qualquer momento o meu coração ia saltar pela minha boca. Ela começou a sorrir pra mim, começou a sorrir pra ele, deu uma gargalhada e ela foi correndo. E isso é uma coisa bem engraçada que falam, né? Que os doppelgangers, eles pregam peças, eles tentam enganar e eles são muito brincalhões nesse sentido de te assustei, vou embora. Agora eu consegui o que eu queria, tô correndo aqui. Ninguém acreditou na gente e a vida seguiu. Bem, dizem que quando você encontra o seu próprio doppelganger, você não sobrevive, só que eu sobrevivi. Aí eu fiz 16 anos, eu tinha na época um canal no YouTube chamado Eu Sou a May, não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas sim, sou eu, já recebi muito essa pergunta. E eu comecei uma série de vídeos de terror, porque eu sempre gostei muito de terror, por mais que não fosse meu conteúdo na época. E o primeiro vídeo de terror que eu fiz foi sobre doppelgangers. E assim, eu tenho muito medo de doppelganger, eu tenho muito medo de encontrar o meu doppelganger, olha só que irônico. É uma criatura que se for pra eu ranquear as criaturas que mais me assustam, o doppelganger ele pega o primeiro lugar assim com folga. E aí eu fiz o vídeo pro YouTube sobre ele. Inclusive, gente, vocês vivem pedindo um canal meu no YouTube, é só vocês jogarem de Bacon Terror ou entrarem no link ali da bio, que sim, eu posto vídeos longos também, tá legal? E foi justamente nesse dia que eu peguei pra pesquisar sobre que tudo voltou. Enquanto eu tava fazendo o roteiro, uma colega me mandou mensagem falando que tinha me visto no mercado, só que eu tava do outro lado da cidade. Fui lá, fui terminando o roteiro, comecei as gravações e me mandaram mensagem de novo falando que tinham me visto em outro lugar e não era eu. Aí eu pensei, cara, tem uma pessoa muito parecida comigo por aí. Na terceira vez eu já não consegui mais ignorar, porque um amigo me mandou uma mensagem falando que tava numa praça perto
perto de casa, e que me encontrou e que eu tinha ignorado e que ele achou isso muito estranho. Ele até descreveu a roupa da pessoa, e era a mesma roupa que eu estava usando no dia. O mesmo jeito de andar, o mesmo jeito de falar, e que ela dava risada, e nossa. E como a praça era perto de casa, eu decidi ir e falei, me espera aí que eu tô indo. Pois no que eu chego, ela parece que sentiu. Ela só foi virando o rosto, me encarou e abriu aquele sorriso. E assim, o meu sorriso, ele já não é muito normal, eu já tenho um sorriso esquisito. Só que o dela era mais. Aí, o meu amigo, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, a menina, ela começou a vir na nossa direção com aquele sorrisão assim. Na nossa cabeça, aquilo era um filme de terror com perseguição, então a gente já começou a correr. E a gente correu como se a nossa vida dependesse disso, e no meu caso, muito provavelmente, talvez dependesse. O meu amigo, ele correu junto, os dois desesperados, nada disso fazia sentido. Até que quando a gente olhou pra trás, eu não sei se ela desistiu de correr atrás da gente, ou se a gente conseguiu despistar, mas ela não tava mais ali. E é engraçado, porque nas duas vezes eu tive provas, tipo, outra pessoa comigo ali. E dizem, né, que seu doppelganger, ele vai te perseguir até conseguir te levar e assumir o seu lugar. Mas que se você vê-lo uma vez e ele te vê também, que daí acabou. E é muito engraçado, porque se a gente for seguir este padrão, é de 8 em 8 anos. 8, 16, o próximo seria com 24. E eu estou prestes a 5 dias, na verdade, de completar 25. No dia que eu tô postando esse vídeo, acho que vai faltar 4 dias, que meu aniversário é 20 de agosto. Só que só tem um detalhe, que nas duas vezes que eu vi, a minha vida, ela meio que desandou depois. Na primeira vez, eu perdi parente e tudo mais, só que na segunda vez, eu fiquei com uma infecção de garganta tão feia que eu fiquei umas 2 semanas de cama. E até hoje, às vezes, eu recebo mensagens de pessoas falando que me viram em algum lugar e eu não tô ali, e às vezes eu já recebi até foto, nossa, muito igual a mim, mas não sou eu. Então, talvez, se você já me encontrou em algum momento e achou que era eu, pode não ter sido eu. Bizarro, né? E vocês acreditam nessas coisas ou vocês acham que pode só ter sido muita coincidência? E é isso, gente. Me sigam pra mais relatos sobrenaturais meus, porque eu ainda não tô nem na metade. Se você estiver sozinho agora, pare de ver esse vídeo, sério. O grande problema é que se você chegou até este ponto, aí já é tarde demais. Já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, já aproveita pra me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. Dizem que ele só aparece pra quem ouve esse aviso até o fim. Mas a grande verdade é que se você chegou até este ponto, ele já está de olho em você. Tem gente que o chama de o acompanhante, só que ninguém sabe de onde ele vem. A única certeza é que assim que você ouve alguém contando essa história, ele começa a te seguir. Sempre 2 passos atrás de você, não importa onde você vá. Só que você nunca vê, mas você sente. Você, de certa forma, sempre sabe exatamente onde ele está. O frio na nuca, a roupa puxando sozinha, o reflexo que não te acompanha, sempre parece que tem uma sombra a mais com você. Aquele medo, aquela sensação de que você está sendo observado. E então, uma espécie de ansiedade, um medo intenso que vem sem sentido algum e que você, em algum lugar de dentro de você, sente que tem algo de errado, mesmo sem saber o que. E a sua cabeça, ela começa a se perguntar o que é. Qual é o sentido deste sentimento? Algumas noites elas começam a passar em branco. E em outras você não consegue dormir por mais que você tente. Esses pensamentos não são seus, é ele que tá colocando na sua cabeça. Aos poucos você fica tão nervoso que não consegue comer, não consegue pentear o cabelo, já não consegue mais fazer nada. E aí alguns sinais físicos. O primeiro é o espelho. Esse ser, ele aparece por meio segundo atrás de você. Depois o som, uma respiração que não é sua. Pisos rangendo quando você tá parado. Sussurros no escuro. O pior é que ninguém acredita e nem adianta pedir ajuda. Só que só tem um jeito de você se livrar dele. Você precisa contar essa mesma história pra outra pessoa. Você tem que passar a história adiante. Só que avisa com cuidado, bem baixinho e rápido, antes que ele esteja perto demais. Então já marca aí alguém pra passar essa história adiante. Talvez assim você tenha uma chance. E antes que as pessoas venham aqui comentar que eu tô passando uma audição via Wi-Fi, igual sempre acontece, estou deixando aqui bem claro que isso é uma história criada por mim. É uma criatura fictícia, que não existe, e que não tem nada relacionado com a realidade. Então vocês podem ficar tranquilos que é uma história inventada, uma espécie de lenda. Então relaxa, não vai aparecer nada atrás de você. Só que marca alguém pra se assustar da mesma forma. Às vezes um pouco de adrenalina faz bem. Imagina você estar ouvindo um podcast no caminho de volta para sua casa e ele começa a narrar uma situação muito perturbadora que envolve você. Pois é, esse podcast é como se ele estivesse se passando no futuro, contando a situação que aconteceu com você agora e o motivo de você ter. E aí você decide encarar isso como uma forma de conseguir escapar, mas será que tem como? E já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, já aproveita para me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. Eu ouvi um podcast sobre True e ele era sobre mim mesma. Todas as noites, no caminho de volta do meu trabalho, eu escuto podcasts. Mesmo já tendo ouvido o episódio semanal do meu preferido, o aplicativo ele mostrava que havia um novo. Empolgada, eu apertei o play. Era uma cidade pequena, daquelas que ainda tem lojinhas de família na rua, daquelas que todo mundo conhece o seu nome. Só que os moradores, eles não imaginavam que logo seriam abalados por um acontecimento horrível. Eu parei no semáforo, a luz vermelha brilhava no escuro, refletindo a rua molhada. Um SUV preto passou, levantando água, e do outro lado, as luzes azuis da geladeira de uma lanchonete
lanchonete iluminavam o interior. As cadeiras, elas estavam todas sobre as mesas, pés pra cima. O sinal mudou pra eu poder andar. Aquela noite fria de setembro não era diferente para aquela jovem estudante. Ela saiu do turno da loja local e caminhou pra casa, exceto que ela nunca chegou. Jovem estudante, loja local, isso estava começando a me incomodar um pouco. Eu era estudante de meio período de uma faculdade comunitária local e eu trabalhava na loja de conveniência da cidade. E é claro, eu estava voltando pra casa. Eu olhei pra trás, para o beco atrás da Alessandro's Pizza, escuro, exceto pela luz neon do letreiro. O namorado dela deu como desaparecida no dia seguinte. A cidade organizou uma busca voluntária e depois de 2 dias eles encontraram algo. Um nó se formou no meu estômago, esperando ouvir que me encontraram, mas o que veio a seguir foi ainda pior. Às margens do lago, encontraram um par de tênis vermelhos Converse do tamanho 39. Eu parei. Olhei para os meus próprios tênis vermelhos da Converse molhados de chuva. Mas o quê? E o meu coração, ele começou a disparar. Os sapatos foram enviados para análise forense para comparar o padrão de desgaste com o outro par da vítima e determinar se realmente eram dela. Um barulho de motor me fez saltar e eu me virei. O SUV preto dobrava a esquina no cruzamento. Não era o mesmo carro de alguns minutos atrás? Será que ele estava me seguindo e... O carro passou por mim e sumiu na escuridão. Vamos lá, Sarah, se controla. Converse é um tênis popular, um pouco fora de moda, mas ainda assim. E 39 é um número comum. E assim, que tipo de universitário não tem um trabalho hoje em dia? O que você acha que tá ouvindo? Sei lá, uma profecia sobre como você partiu? Claro que não. Depois de algumas semanas, o resultado saiu. O analista, ele teve certeza. Os sapatos pertenciam a ninguém menos do que Sarah Campbell. Senti a cor sumir do meu rosto. Sarah Campbell era meu nome, mas o quê? Não deu tempo de pensar e eu me forcei a continuar o caminho. Eu comecei a correr mais, as lojinhas elas começaram a virar borrões coloridos. A busca no lago não trouxe nada. Sem encontrar a vítima, é difícil resolver um acontecimento assim, mas a polícia não desistiu. Finalmente, uma testemunha surgiu. Alguém viu um carro estacionado no lago aquela noite, por volta das 2 horas da manhã. Um SUV preto com vidros escurecidos. Não. Que diabo estava acontecendo na minha vida? Eu girei pra trás, as ruas estavam vazias, sem pessoas, sem carros, sem testemunhas. A vozinha na minha cabeça, ela estava acostumada demais com programas assim. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. E os meus olhos, eles vasculharam as lojas. Estavam todas fechadas, então eu comecei a me desesperar. Haviam 6 SUVs pretos que batiam com a descrição da testemunha da região de Franklin. Mas um deles chamou a atenção do detetive Nolan. Ele pertencia a John Kelly, um predador já registrado. Então eu vi um carro correr. O som, ele era tão suave que eu quase não o ouvi por cima da voz do podcast. Eu me virei e lá ele estava. 2 faróis brancos, ofuscantes, atrás de mim, de um SUV preto. Eu forcei as minhas pernas a correr mais rápido e o carro, ele não acelerava, ele só rastejava devagar, como se o motorista soubesse que podia me pegar a qualquer momento. Eu olhei pra trás, tentando ver o rosto dele atrás do para-brisas escuro, mas os faróis eram fortes demais. Kelly não era apenas esse tipo de criminoso. Ele havia sido condenado por fazer mal a uma colega de trabalho que tinha múltiplos piercings e cabelo curto e escuro, assim como Sarah. O carro deslizava pela rua, me perseguindo como uma leoa persegue a presa. Eu virei à esquerda, entrando na minha rua residencial escura, só mais alguns passos. Os faróis me iluminaram, projetando a minha sombra correndo no asfalto, e eu não olhei pra trás. Eu apenas corri o mais rápido que eu conseguia, a casinha marrom com venezianas amarelas aparecendo. Eu cruzei o gramado, tirando as chaves do bolso, e ouvi o clique. Eu escancarei a porta e a bati com força atrás de mim. Ouvi o carro passar pela frente de casa, então ele seguiu rua abaixo. Ainda assim, eu não estava segura. Gabe, meu namorado, ainda não tinha chegado. Eu estava sozinha numa casa escura com alguém lá fora que sabia exatamente onde eu morava. Ainda chorando, eu conferi todas as trancas. Eu liguei pra Gabe, que me garantiu estar a 5 minutos de distância. Caminhei pelo corredor escuro até o banheiro, coloquei o celular no balcão, peguei um punhado de lenços e comecei a suar o nariz. Clique! Arregalei os olhos e virei bruscamente. Mas o som, ele não vinha da porta. A tela do meu celular acendeu. O podcast ainda estava tocando. Eu deveria ter encostado sem querer ao colocá-lo no balcão. O indicador mostrava que tinha avançado vários minutos. O que você acha que aconteceu com a Sarah? Perguntou a voz grave. Estendi a mão para desligar. Bom, ela me disse que queria fugir antes. Fiquei imóvel. Era a voz de Gabe, claro como o dia, saindo dos altos-falantes. Ela disse isso? Por quê? A voz perguntou. Ela não estava feliz com as notas, com o trabalho, com os pais. Me contou que às vezes sonhava em se mudar para um estado aleatório e deixar tudo para trás. Eu congelei encarando o espelho e eu nunca tinha dito isso, então por que o Gabe estava mentindo? Quer dizer, isso foi doloroso pra mim como namorado, sabe? Eu achei que nos casaríamos algum dia, mas aparentemente ela não sentiu mesmo. Meu coração bateu alto nos meus ouvidos. Então você acha que ela simplesmente fugiu e está vivendo a sua vida em algum lugar, em vez de ter sido sequestrada ou algo pior? Uma pausa.
É exatamente isso que eu acho. Bom, então por hoje é só. Obrigada pelos nossos ouvintes. E a vinheta final foi tocando. Eu fiquei olhando pro meu reflexo, tudo desabando de uma vez. A minha mente, ela tava tentando correr pra acompanhar o que aquilo significava. A porta da frente rangeu. Passos soaram lá fora. Sara, cheguei! Me afastei da porta. Sara? Os meus olhos pousaram na janela. Eu corri até ela, girei a trava e empurrei a tela pra fora. Então eu passei uma perna, me puxei pra fora da janela e saí correndo o mais rápido que pude. Emotion! Wow! Dia 114, traduzindo as histórias de terror que são boas demais pra só ficar no TikTok. Eu não sei por onde começar nessa daqui. Esse aqui é mais um perfil que visita lugares abandonados. Como já era uma trend que estava acontecendo há alguns meses atrás no TikTok, vários perfis continuam fazendo isso. Chegam nesse castelo em ruínas. Então, um castelo completamente abandonado, caindo aos pedaços. Eles entram lá e o que eles acham... Eu vou precisar da ajuda de vocês pra entender o que é aquilo. Porque eu tô lendo os comentários, eu tô vendo o que as pessoas acham que é, mas eu não quero acreditar que seja aquilo. Basicamente, eles entraram nesse castelo em ruínas, eles começaram a explorar até que eles encontraram isso aqui em um cômodo. Gente, muita gente nos comentários do vídeo original acha que isso é um cadáver mesmo. Sem as mãos, sem os pés e sem a cabeça, por tortura. Algumas outras pessoas acham que é como se fosse um saco cheio com alguma coisa nessa posição de uma ferramenta de tortura. Mesmo sendo a segunda opção, eu acho que continua sendo extremamente bizarro. Isso aqui tá naquele palácio abandonado. Uma sensação muito ruim. Emotion! Cuidado, ele pode estar indo atrás de você exatamente agora. Já lembrando que se você é do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, já aproveita pra me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. Era um belo dia de verão. O meu filho de 5 anos, James, estava brincando no quintal da nossa casa nos subúrbios. James, ele sempre foi um menino bem quieto, brincava sozinho na maioria das vezes e nunca foi de ter muitos amigos. Mas ele sempre teve uma imaginação muito fértil. Eu estava na cozinha alimentando o nosso cachorro, Fido, quando eu ouvi o que parecia ser James conversando com alguém no quintal. Só que assim, eu não sabia com quem ele poderia estar falando. Será que finalmente ele havia feito um amigo? Sendo mãe solteira, é difícil estar sempre de olho nele, então eu decidi ir lá fora verificar. Quando eu cheguei ao quintal, fiquei um pouco confusa porque James, ele era a única pessoa lá e estava falando sozinho. Eu podia jurar ter ouvido outra voz. James, hora de entrar, eu chamei. Ele entrou e se sentou na mesa da cozinha. Como já era quase a hora do almoço, decidi fazer um sanduíche de peru pra ele. James, com quem que você estava falando lá fora? Eu perguntei. James, ele olhou pra cima por um momento. Eu estava brincando com meu novo amigo, ele disse sorrindo. Servi um copo de leite e continuei a perguntar como qualquer boa mãe faria. O seu amigo, ele tem nome? Por que você não o convidou pra almoçar com a gente? James me encarou por um longo momento antes de responder. O nome dele é Jack Risonho. Eu fiquei um pouco surpresa com o que ele disse. Ah, é? Que nome estranho. E como que é esse seu amigo? Ele é um palhaço. Tem cabelo comprido e um nariz comprido em forma de cone. Os braços são grandes, calças largas, meias listradas e ele tá sempre sorrindo. Eu percebi que meu filho estava falando de um amigo imaginário. Suponho que seja normal para crianças da idade dele, especialmente porque não tem outras crianças para brincar. Provavelmente isso era só mais uma fase. O resto do dia ele passou normalmente. Como já estava ficando tarde, eu coloquei James para dormir. O cobri, dei um beijo de boa noite e acendi o abajur antes de fechar a porta. Eu estava bem cansada, então fui dormir logo. Tive um pesadelo terrível. Estava escuro. Eu estava em um parque de diversões abandonado. Corri assustada por entre as tendas vazias, brinquedos quebrados e barracas de jogos abandonados. O lugar, ele tinha um ar horrível. Tudo era preto e branco, os bichos de pelúcia dos prêmios estavam... Eu não quero dizer o que tinha acontecido com eles, mas estavam nas barracas. Todos os sorrisos, eles estavam costurados nos seus rostos. Parecia que o parque inteiro me observava, mesmo que não houvesse ninguém ali. Então, de repente, uma música começou a tocar. O som de Pop Goes the Weasel, ele ecoava por todo o parque, tocado em uma sanfona e era hipnótico. Fui seguindo o som até uma tenda de circo, quase em transe, incapaz de parar. Estava tudo escuro, exceto por um único foco de luz iluminando o centro da tenda. Conforme me aproximava da luz, a música diminuiu o ritmo e eu me peguei cantando junto, sem conseguir parar. A música parou antes do final e as luzes se acenderam de repente, me cegando momentaneamente. Vi uma pequena silhueta escura se aproximando, depois outra e outra, e tudo que eu pude ouvir era um riso horrível e perverso. Eu acordei na manhã seguinte suando frio e depois de respirar fundo, eu olhei para o lado e vi alguns dos bonecos do James posicionados, virando direto pra mim. Acordei na manhã seguinte, suando frio, e depois de respirar fundo, eu olhei para o lado e vi que alguns dos bonecos do James estavam posicionados, bem virados pra mim. Eles estavam em cima do criado mundo. Suspirei. Provavelmente James acordou cedo e os colocou ali. Recolhi
os brinquedos e fui até o quarto dele. Quando eu abri a porta, James ainda dormia profundamente. Apenas dei de ombros, guardei os brinquedos no baú e fui pra sala. Logo depois, James acordou e preparei seu café da manhã. Ele estava quieto e meio grogue, talvez não tenha dormido tão bem. Resolvi perguntar sobre os brinquedos. James, querido, você colocou os brinquedos no quarto da mamãe hoje de manhã? Seus olhos levantaram por um momento e se voltaram para o cereal. Foi o Jack Risonho que colocou. Revirei os olhos e respondi. Então diga ao Jack Risonho para manter os brinquedos no seu quarto. James assentiu, terminou de comer e foi brincar no quintal. Fui descansar um pouco na sala e devo ter cochilado, porque acordei algumas horas depois. Droga, eu preciso ver o James. Fazia mais de 2 horas que eu não o via e eu fui correndo para o quintal, mas ele não estava lá, então eu comecei a ficar nervosa. James, onde é que você está? Foi quando eu ouvi umas risadinhas vindo bem na frente de casa. Corri pelo portão até a calçada e James estava sentado ali. Respirei aliviado e fui até ele. James, quantas vezes eu disse que é pra ficar só no quintal? James, o que você tá comendo? James olhou pra mim e tirou do bolso um punhado de balas coloridas. Fiquei bem nervosa. James, quem te deu essas balas? Ele abaixou a cabeça. Foi o Jack Risonho que me deu. Meu coração afundou e eu me ajoelhei pra olhar nos olhos dele. James, já chega dessa história de Jack Risonho. Ele não existe. Isso é muito sério, eu realmente preciso saber quem te deu essas balas. Mas mamãe, foi o Jack que me deu. Eu fechei os olhos e respirei fundo. James nunca mentiu pra mim. Ainda assim, o que ele dizia era impossível. Fiz ele cuspir as balas e joguei o resto fora. Ele parecia estar bem. Talvez eu que estivesse realmente exagerando. Ele poderia ter ganhado as balas do Tom e da Linda, nossos vizinhos, ou do Sr. Walker da casa da esquina. De qualquer forma, eu teria que ficar mais atenta a partir de agora. Naquela noite, eu coloquei James pra dormir e fui deitar bem cedo. De repente, eu fui acordada por um estrondo vindo da cozinha. Saltei da cama e desci correndo as escadas. A cozinha, ela estava revirada, tudo no chão, os armários abertos, pratos quebrados e então silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia preencher o ar. Foi aí que eu vi. Fio do nosso cachorro, ele já não estava mais entre nós. No lugar da sua barriga, haviam as balas coloridas. Exatamente os doces que James tinha nas mãos eu havia jogado fora mais cedo. A minha mente parou e o meu choque ele virou pânico quando eu ouvi um grito vindo do andar de cima. Era James. Ele foi seguido de batidas de coisas caindo e eu peguei a primeira coisa que vi pra poder nos proteger. Entrei no quarto dele, tava pronta pra enfrentar qualquer coisa. Só que lá dentro não havia som e nem James, apenas o silêncio. E ele. Jack Risonho, ele estava ali, bem na minha frente, saindo das sombras como se já fizesse parte delas. A pele branca como papel, os cabelos pretos desgrenhados até os ombros e os olhos, ou o que deveriam ser eles eram como buracos fundos cercados por anéis escuros. O sorriso era torto, cheio de dentes afiados demais, como se estivesse rindo antes mesmo da piada acabar. Ele usava uma roupa de palhaço remendada, preta e branca. Ela tinha mangas e meias listradas. A sua pele era mais borrachuda ou plástica do que humana. Seu corpo, ele era estranho, os seus braços longos demais, uma postura de boneco de pano. Seu nariz longo. Cada passo que ele dava, o chão ele parecia ranger. Ele não falava, só ria, uma risada baixa e arranhada. Aquela mesma risada que eu ouvi no meu pesadelo. Eu gritei, corri, peguei James nos braços. Ele estava escondido no canto, tremendo e chorando. Corremos para a casa dos vizinhos, Tom e Linda. Eles ainda estavam acordados e eu liguei pra polícia. O julgamento foi rápido, insanidade, e eu fui internada na casa Firolopos. É onde eu estou há 2 meses. Não é tão ruim aqui, sempre que eu pergunto de James, todos parecem não entender o que eu quero dizer. A única razão de eu ainda estar acordada agora é que alguém está tocando Pop Goes the Weasel do lado de fora da minha janela. Vou falar com os enfermeiros amanhã. Imagina você estar tranquilo em casa e perceber que bilhetes têm sido colocados e eles são meio que avisos, mas também são uma espécie de ordem, e aos poucos isso começa a te enlouquecer. E já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, já aproveita pra me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. Alguém tem deixado bilhetes pela minha casa, eles estão começando a me deixar apavorado. Começaram de forma inocente. Não esqueça suas chaves, dizia a primeira mensagem, rabiscada em um bilhete adesivo com letras arredondadas. Estava presa na porta da geladeira. Chamou a minha atenção na hora porque eu morava sozinho e não lembrava de tê-la escrito, e a caligrafia não combinava com a minha nem com a de ninguém que eu conhecesse. Fiquei um pouco perturbado, mas não soube o que fazer. No fim das contas, apenas joguei o bilhete fora e fui trabalhar. O segundo bilhete apareceu alguns dias depois, deixado sob a bancada da cozinha. O post-it era rosa dessa vez, mas tinha a mesma caligrafia arredondada e característica. Não se esqueça de levar o almoço hoje. De novo, eu fiquei inquieto. Qualquer pessoa normal talvez teria comunicado isso à polícia, mas naquele momento eu passava por um episódio depressivo. E ele estava meio intenso. Eu havia me mudado para uma cidade nova, longe de amigos e família, e tinha começado um emprego que logo percebi que eu odiava, e que também me pagava muito pouco. Em casa, eu me sentia sozinho e
E o trabalho, ele me consumia. Já era difícil levantar da cama toda manhã, quanto mais ir à delegacia para relatar algo que eu tinha certeza de que não seria levado a sério. Mais estressado ainda, amassei o bilhete. Mesmo assim, eu acabei preparando um pequeno almoço para mim. Normalmente, eu nem me dava ao trabalho, comendo na cantina, mas contra o meu bom senso, acatei o conselho do bilhete. Naquele dia, a cantina estava fechada. A geladeira principal da cantina havia quebrado durante a noite e muitas refeições congeladas estragaram. A gerência achou melhor fechar o serviço por um dia. Um peso de inquietação, ela se instalou no meu estômago ao saber da notícia. Era como se o bilhete ele tivesse previsto aquilo. Os bilhetes continuaram nas semanas seguintes. Eles normalmente apareciam em dias aleatórios, no máximo 3 vezes por dia. Eles sempre eram deixados em lugares óbvios do meu apartamento, todos em post-its e naquela caligrafia estranha. Começaram a ficar mais proféticos. Pegue o 180 hoje, vai acontecer um acidente grave no seu caminho para casa. A Janet vai oferecer biscoitos no trabalho. Recuse educadamente porque eles vão te dar intoxicação alimentar. A Mary está de dieta. Elogia a perda de peso dela. Ela vai passar a gostar de você. Claro que eu testei os bilhetes para ver se estavam certos. Toda vez que ignorei um conselho, aquilo contra o que o bilhete avisava acabava acontecendo. Um dia um bilhete disse para levar um guarda-chuva e eu deliberadamente não levei. A previsão indicava sol. Qualquer pessoa normal não pensaria em levar um guarda-chuva. Mas eu, claro, me encharquei naquela tarde caminhando até o carro. Fiquei extremamente curioso sobre os bilhetes. Tinha tantas perguntas e aquelas interrogações não respondidas só se acumulavam na minha cabeça. Tentei escrever bilhetes de volta e deixá-los no apartamento, mas nunca obtive resposta. Falava em voz alta e fazia perguntas, caso ou se o autor dos bilhetes de alguma forma pudesse me ouvir, mas isso só me fez sentir tolo. Às vezes eu fazia visitas surpresas em horários estranhos só pra tentar pegar o autor no ato. Claro que eu nunca peguei. Tentei instalar câmeras no apartamento, escondendo-as bem, mas no dia seguinte encontrei o interior de cada câmera completamente arrancado. E disposto sobre a mesa da cozinha, um único bilhete ao lado dizia: nunca faça isso de novo. Os bilhetes pararam depois, o que me deixou profundamente arrependido. Eu já havia me acostumado com eles e chegara a depender deles. Tinha melhorado muito a minha vida nos últimos meses, mentalmente, financeiramente e socialmente. Eu realmente comecei a fazer amigos no trabalho graças aos conselhos e pela primeira vez na vida até fiquei um pouco popular. Os meus chefes, que antes não prestavam muita atenção em mim, agora valorizavam a minha presença e pediam a minha opinião em projetos e não era segredo que eu estava a caminho de uma promoção. Será que eu conseguiria isso sem os bilhetes? Eu também vi os bilhetes como um amigo, por mais estranho que isso pareça, ou mais exatamente, talvez como um anjo da guarda. De onde quer que viessem, sempre pareciam me proteger. Sem eles, o futuro virou de repente incerto e perigoso. Cada aborrecimento, desde o trânsito ruim até situações estressantes no trabalho e até um pequeno corte de papel, me faziam pensar em como tudo aquilo poderia ter sido evitado se eu ainda tivesse os bilhetes. Na semana seguinte, um post-it verde lima apareceu no meu espelho do banheiro. Não se esqueça de ligar para sua mãe hoje. É aniversário dela. Eu quase chorei. Decidi abandonar as investigações e aceitar as coisas como elas eram. Aos poucos, a névoa da depressão começou a se dissipar e eu senti que voltava a ser quem eu era antes. A minha confiança cresceu e pela primeira vez em muito tempo eu senti que a minha vida ela voltava ao equilíbrio. Saía, fazia piadas e até conseguia arrumar o meu apartamento. De algum jeito, eu também consegui arrumar uma namorada. O nome dela era Amanda. Eu a conheci num bar quando saí com os amigos. O melhor de tudo era que, por algum motivo, ela parecia realmente gostar de mim. Ela era linda, tipo, muito acima do meu nível, com longos cabelos cor de cobre que desciam pelas costas e olhos castanhos suaves. O riso dela era adorável e o perfume com cheiro de limão que ela usava era inebriante. Era o tipo de garota com quem você poderia conversar por horas sem ficar sem assunto. O relacionamento ainda era novo, então eu tentava não sonhar com o futuro inteiro, mas era difícil não imaginar quando ela era tão amável. Em algum momento eu pensei em contar a ela sobre os bilhetes. Eu sempre quis dividir aquilo com alguém, mas honestamente eu nunca tive com quem até então. Eu decidi não contar, com medo de ela me achar maluco, e não valia a pena tão cedo fazê-la pensar que eu era louco. Além disso, tinha medo de que os bilhetes parassem novamente. Se quem estava deixando claramente não queria que eu investigasse, como eles reagiriam se eu contasse isso pra alguém? Por hora eu fiquei calado. Amanda gostava de cozinhar e me convidou para ir à casa dela no sábado pra, nas palavras dela, o melhor macarrão da sua vida. Eu estava empolgada e seria a primeira vez que eu realmente visitaria a casa dela. Eu estava de bom humor enquanto me arrumava pro encontro. Assobiava feliz, pensando em como ia ser bom, e desci pra pegar as chaves. Na bancada da cozinha havia um post-it rosa choque. Eu peguei instantaneamente. Elimine a sua namorada. O meu cérebro ele travou por um instante. Li uma vez, duas, três, as palavras elas piscavam na minha cabeça e batiam num erro cada vez mais. Eu deixei o bilhete de lado e eu comecei a sentir náuseas. Ansioso, eu fui até o carro e eu comecei a dirigir. Eu tentei não pensar no bilhete, mas as palavras rodopiavam. Elimine sua namorada? Os bilhetes nunca tinham falhado antes e, ao que eu sabia, eles sempre agiam no melhor interesse. O que, claro, também não significava muito. Talvez estivessem errados dessa vez, talvez não fosse literal. Poderia ser o sinônimo de terminar, não é? Minha mente inventava desculpas o tempo todo, mas quando eu cheguei, estava
estava suando e cada vez mais calmo. Puxei o parasol para conferir um rosto e um post-it verde-lima caiu. Fiquei gelado. Os bilhetes nunca tinham aparecido fora de casa antes. Com as mãos trêmulas, eu peguei o papel e eu li. Queriam que eu eliminasse e tinha algo guardado no meu carro para isso. Eu olhei pro porta-luvas e realmente tinha algo ali que era guardado por segurança. Eu queria vomitar, mas eu ignorei. Fui até a casa da Amanda e tentei afastar a mensagem da minha cabeça. Ela atendeu quase que imediatamente quando eu toquei a campainha. Eu nunca faria mal a Amanda. Oi, tudo bem? Ela disse com um sorriso radiante ao ver o meu rosto e aí então o sorriso sumiu. Você está bem, Gary? O que houve? Ela perguntou. Nada, eu menti forçando o sorriso. Bom, na verdade eu acho que eu estou com um pouco de dor de estômago. Entra, ela disse me guiando e a casa dela era acolhedora. Ela ficou aflita enquanto me levava até a mesa da cozinha. Pegou a minha mão e esfregou de forma reconfortante. Olha, se você não estiver para macarrão hoje, a gente pode deixar para outra hora, não esquenta. Quer um antiácido ou algo assim? Eu sorri. A forma com que ela se preocupava com uma simples dor de estômago me fez me apaixonar de novo. Meu peito apertou de amor e de culpa e o aroma do macarrão estava forte. Mesmo com ela dizendo que não tinha problema, eu sabia que seria chato para ela ter que guardar tudo depois. Está bem, querida, acho que é fome. Eu tava realmente ansioso por este macarrão. O sorriso dela voltou e eu sempre amei como ela sorria rápido. Então, senhor faminto, eu vou pegar uma tigela para você. Ela saiu pra cozinha, eu me encostei e eu suspirei, enfiando as mãos no bolso. Eu senti o amassado do papel. Droga, e eu tirei o papel do bolso direito. Elimine-a. Eu tive dificuldade de controlar a respiração enquanto eu enfiava o bilhete de volta no bolso. Foi aí que eu também senti o papel no bolso esquerdo e, contra o meu instinto que gritava pra eu não fazê-lo, eu puxei. Eram 2 bilhetes amassados juntos. Com a mão trêmula, eu desamassei o primeiro. Não como macarrão. Tem substâncias ilícitas nele que vão te deixar fora de si. O que é isso, Gary? Perguntou Amanda por trás de mim. Eu quase levei um susto e enfiei os bilhetes de volta no bolso esquerdo. Ah, era só um papel do trabalho que eu esqueci no bolso, eu falei, com a voz meio estranha, admito. Ela franziu a testa e parecia que ia comentar, mas mudou de ideia. Aqui, amor, ela disse, me entregando uma tigela de macarrão. Parecia divino e eu quase coloquei pra fora. Ela sentou do meu lado com a tigela dela, apoiou a cabeça nas mãos e me olhou empolgada, com expectativa. Eu a encarei em branco. Vai lá, dá uma garfada, seu bobo, ela disse, apontando pra minha tigela. Eu preciso ir no banheiro, eu gaguejei. Eu levantei e comecei a procurar o banheiro e ela pulou da cadeira, confusa. Gary, o que tá acontecendo? Você tá agindo tão estranho. Quando eu achei a porta certa, eu a tranquei. Ela ficou batendo do lado de fora. Gary, sério, que história é essa? A dor de estômago é tão ruim assim? Fala comigo, Gary, por favor. Não era assim que a Amanda costumava agir. Eu me apoiei na parede do banheiro e eu me sentei no chão. Tirei os 2 bilhetes do bolso esquerdo de novo e eu li o segundo. O meu coração afundou. Ela não é a Amanda. Você provavelmente já recebeu uma daquelas correntes de se você não repassar essa mensagem para tantas pessoas, essa coisa vai ir atrás de você. Ou você terá 7 anos de azar. Só que e se uma dessas coisas ela realmente fosse atrás de você? E o que acontece depois a gente vai descobrir hoje nessa creepypasta. E já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, já aproveita pra me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. Lembra daqueles e-mails de correntes assustadoras do começo dos meados dos anos 2000? Eu recebi esta manhã. Talvez você seja muito jovem ou muito velho para saber exatamente do que eu estou falando, então eu vou te explicar. Basicamente, alguém mandava um e-mail com o título do tipo: continue lendo, não ignore, e a mensagem ela continha uma historinha de terror curta. Algo como: aconteceu uma coisa terrível com uma estudante. E agora, se você não repostar ou não encaminhar para um certo número de pessoas, ela sairia rastejando pelo seu vaso sanitário. Então ela te arrastaria pelos canos. Algo desse tipo. Quase todos seguiam a mesma fórmula. A primeira vez que eu recebi um desses foi na época da escola. Não foi por e-mail, mas foi por uma postagem do Facebook que apareceu no meu feed. Eu não lembro exatamente da história, só sei que me deixou tão assustado na época que eu realmente repassei. E é claro, os meus amigos, eles riram muito da minha cara depois. Só que, olha só, nenhuma garota estranha saiu rastejando no meu banheiro. Então assim, como que você pode dizer que eu não fiz a escolha certa? Obviamente, todo esse conceito de e-mails de corrente ou scary mails era uma ideia bem besta e juvenil. A grande maioria das histórias eram tão mal escritas que só funcionaria mesmo com adolescentes de 13 anos mais medrosos. Mas por mais bobos que fossem, ainda eram divertidos de se envolver naquela época. Era divertido brincar e fingir que eles eram reais. Memórias centrais da infância. Então, hoje de manhã, eu estava sentada à mesa, tomando café e assistindo YouTube. Era minha rotina normal antes de ir pro trabalho. Antes de sair, eu dei uma olhada rápida nos meus e-mails e não tinha nada fora do comum. Um convite de casamento, um informativo da minha antiga universidade e o meu chefe reclamando de alguma besteira. Mas bem quando eu ia fechar o meu notebook, algo novo caiu na minha caixa de entrada. Veio de um endereço que eu não conhecia e só tinha uma palavra no assunto: desculpe. Era um pouco estranho e um pouco preocupante. Provavelmente era um tipo de vírus e eu mal respondo os e-mails que eu realmente preciso, então por que eu daria bola
bola pra este. Acabei clicando mesmo assim. A minha vida ela andava um tanto quanto monótona ultimamente e talvez tivesse algo interessante por ali. A mensagem possuía apenas algumas frases, e eu vou dizê-las agora pra vocês. Uma noite, uma mulher foi atingida por um carro em alta velocidade. O motorista ele estava embriagado e não chamou ajuda. Ela estava machucada e ele a deixou lá. 2 dias depois, eles a encontraram e, infelizmente, pouco tempo depois ela desapareceu. Exatamente. Quando foram retirá-la 2 semanas depois, ela havia sumido. O local que a deixaram agora estava vazio, cheio apenas de um cheiro de esgoto fedorento. Se você não encaminhar isso para 5 pessoas até a meia-noite, ela vai estar no seu quarto essa noite. Ela quer vingança. Isso não é uma piada e você sabe o que você fez. Acho que eu cheguei a rir alto depois que eu li isso. Eu nem lembrava da última vez que eu tinha visto um desses. Foi como uma viagem no tempo. Era um pouco mais intenso dos que eu me lembrava na época de criança, mas eu suponho que essas coisas elas tendem a evoluir com o tempo. Ainda assim, eu fiquei incomodado porque eles mandaram pro meu e-mail de trabalho. Mas trabalhando em uma empresa grande, não devia ser difícil alguém me encontrar. O e-mail ele também tinha um anexo, um único arquivo em PNG chamado Her. Eu imaginei que fosse uma imagem gerada por IA de uma mulher demoníaca, só uma tentativa barata de assustar e prolongar a piada. Então eu resolvi abrir. Como eu disse, eu precisava de diversão. Só que não tinha nada, só uma imagem preta, decepcionante. Eu não pensei muito nisso pelo resto do dia. O trabalho ele foi estressante e depois eu ainda precisei me arrastar para uma aula de boxe. Quando eu cheguei em casa, eu só queria jantar e dormir. Depois de comer, eu fiquei no sofá tomando um refri, conversando com uma garota, Elisa, que eu conheci num desses aplicativos de namoro. Eu estava sem assunto, então eu mencionei o e-mail. Ela tinha mais ou menos a mesma idade que eu, então eu achei que ia ser bem engraçado. E ela também achou. Ela me deu o próprio e-mail e pediu para que eu encaminhasse para ela. Disse que estava curiosa, então eu mandei. Depois eu fui tomar banho e quando eu voltei, ela já tinha respondido: "Cara, isso é assustador." Eu respondi algo como: "Eu sei, né? Eu tô cheio de medo só de pensar." Mas ela disse que não tava brincando e que não tava falando da história. Olha a imagem de novo. Aumenta todo o brilho e vê com atenção. Não era exatamente o que eu queria ouvir antes de dormir, mas eu fiz. Reabri o e-mail, baixei o arquivo de novo, apaguei as luzes e coloquei o brilho do celular no máximo. Olhei fixamente pra tela. Precisei forçar os olhos, mas então eu consegui ver. Elisa tinha razão. Era absolutamente aterrorizante. Ainda não dava pra ver muito, mas dava pra ver o suficiente. Um par de dentes flutuando. Ele refletia levemente a pouca luz. O formato em meia-lua sugeria um sorriso. 2 olhos pairavam acima, escancarados de uma forma muito estranha, como se estivessem sendo forçados a ficar abertos por mãos invisíveis. Eu acendi as luzes na mesma hora. Sabe aquela sensação de quando você enfia a mão no bolso e percebe que seu celular ou a carteira não está lá? Eu senti algo bem parecido, só que com uma camada extra de pavor. Não fazia sentido. Era só uma piada ou uma tentativa genuína de assustar? O texto era mal escrito demais para ser sério, mas se fosse só uma piada, por que a imagem parecia ter a coisa mais perturbadora que eu já vi? Elisa mandou outra mensagem, dizendo que tinha usado um editor de fotos para aumentar a exposição ao máximo. Fiquei encarando o e-mail dela na caixa de entrada antes de abrir, e foi nesse ponto que qualquer humor ou nostalgia evaporou completamente de mim. A imagem ainda estava muito escura, mas agora dava pra ver mais detalhes. Era o rosto de uma mulher. Bem, mais ou menos. Mas parecia algo tentando imitar uma mulher. Um rosto perturbador. A minha mente, ela tentou me convencer de que era um manequim por causa da pele branca como papel, mas quanto mais eu olhava, menos isso fazia sentido. Eu nunca vi um manequim com uma expressão desse jeito, algo tão cheio de ódio, tão maligno. Não parecia possível para uma pessoa ou para uma máquina reproduzir isso. Ela sorria, mas com a mandíbula cerrada, os dentes pressionando com força, as narinas dilatadas, abertas como canos, e os olhos arregalados, forçados de um jeito doloroso, mas as sobrancelhas franzidas como se tivessem semicerrados, contrações no rosto. Eu não sei como explicar melhor. Tentei fazer uma busca reversa da imagem, mas não apareceu nada, e eu sei que isso não prova nada, mas eu tinha esperança de que pelo menos algum fórum obscuro de arte surgisse. A foto era tão estranha e assustadora que poder ligá-la a alguma coisa talvez aliviasse a minha mente. Quem tivesse inventado aquilo era muito bom. Bom o bastante para fazer com que eu me assustasse de um jeito que eu não gostei. Eu estava na cozinha pensando nisso tudo quando alguém bateu na porta. Eu olhei no relógio. 10 minutos depois da meia-noite. Estranho. Olhei pelo olho mágico e era uma policial parada ali. Mais estranho ainda. Eu abri a porta e ela imediatamente pediu pra eu sair. Sem explicações, apenas um olhar sério, como se achasse que eu estava escondendo algo. Perguntei do que se tratava. Sai agora, ela disse, quase sussurrando. Apenas faça. Talvez eu tivesse feito alguma besteira sem me lembrar. Seja como for, eu obedeci. Assim que saímos, ela fechou a porta atrás de mim e pediu que eu a seguisse. Fiz isso. A primeira pergunta que me fez, já no estacionamento, foi se eu morava sozinho. Eu respondi que sim. Ela respirou fundo, ela se apresentou como oficial Viana e explicou que tinha sido chamada
chamada por uma ocorrência de barulho. Eu sabia de quem ela falava. Sam, 3 portas adiante. Era um filho de gente rica, universitário e chato pra caramba. Não fui eu quem denunciou. Depois de avisá-lo para desligar a música, ela estava saindo quando olhou pela janela do meu quarto. Eu moro no térreo, perto da entrada, e se você tiver altura mediana, consegue ver pra dentro. Ela disse que eu tinha deixado a janela e a persiana abertas e que o poste da luz era o suficiente para iluminar lá dentro. E que ela viu uma silhueta de uma figura parada perto da porta, completamente imóvel. Era como se ela estivesse esperando alguém entrar. Disse que não parecia boneco nem manequim, que passou a sensação de ser algo perigoso. O tempo todo ela falava com a mão próxima àquilo que a defendia. Ela alternava o olhar entre mim e a janela. Eu realmente tinha deixado a janela aberta, má mania, mas pra alguém entrar, teria que meio que rasgar a tela. Eu teria ouvido. A música de Sam não abafaria isso, sem chance. Foi aí que eu me lembrei que eu tinha ido ao quarto tomar banho cerca de meia hora antes dela chegar. Eu não tinha visto nada, mas e se eu simplesmente não tivesse reparado? Eu não queria acreditar no que ela dizia, porque se fosse verdade, então o que diabos eu estava enfrentando? De onde estávamos já não dava pra ver nada. Então eu comecei a caminhar na direção do prédio, mas Viana me parou. Você provavelmente não quer ver, ela disse. É para o seu próprio bem. Eu não recomendo. O tom dela era sincero bastante pra me convencer. Eu perguntei o que eu deveria fazer e ela disse para apenas esperar. Ela já havia chamado reforços. Quando eles chegassem, estariam no meu apartamento para investigar. Não parecia haver outra opção, então eu concordei. Naquele momento eu ainda me agarrava ao ceticismo. Era mais como um mecanismo de defesa do que qualquer outra coisa. O reforço chegou já faz uns 20 minutos e eles ainda estão dentro do meu apartamento. Estava frio, então agora eu estou esperando no saguão. E caso você esteja se perguntando, não, eu ainda não contei nada sobre o e-mail. Eu simplesmente não consigo, não pode estar relacionado. Mas agora eu já não sei, eu realmente não sei. Eu não faço ideia do que esperar aqui pra frente. Se acontecer mais alguma coisa, eu volto pra atualizar. Você provavelmente já recebeu uma daquelas correntes de se você não repassar essa mensagem para tantas pessoas, essa coisa vai ir atrás de você. Ou você terá 7 anos de azar. Só que e se uma dessas coisas ela realmente fosse atrás de você? E o que acontece depois a gente vai descobrir hoje nessa creepypasta. E já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, já aproveita pra me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. Lembra daqueles e-mails de correntes